Boa tarde. Prontinho. Então tá. Então nós vamos começar, né? Boa tarde a todos, né? Eu sou Gisele, tá? Sou professora de ciências do 7º B, viu, alunos? E sou também professora de biologia das turmas da EJA, tá? É um prazer enorme ter vocês aqui. A gente está muito feliz já no início com essas participações. Vocês podem imaginar que é como uma festa, né? A gente preparou a festa e estava esperando os convidados, e a gente está muito feliz porque os convidados estão presentes, tá? Então, é uma satisfação enorme. Apesar da distância, a gente espera que ocorra interação. É a primeira aula, né? Primeira, talvez, de muitas, né? A gente está na expectativa de outras, porque o saldo, pelo que eu percebi no turno da manhã, foi positivo, né? Então, a gente espera que ocorra uma interação. Não é apenas uma palestra, né? É uma aula, né? E na aula, você sabe, você pode participar, você pode levantar a mão, você pode pedir para falar, né? Então, você não vai ficar só ouvindo. E aí, a gente vai debater um tema muito importante, né? Então, nós somos professoras da Ciência e Natureza, né? A Marcélia, a Zene e eu, tem a Fernanda também que está aí assistindo, né? Somos professoras da escola, e a dinâmica da nossa aula vai acontecer da seguinte forma: primeiro tema é epidemias e fatores ambientais, epidemia, fatores ambientais e vacinas, tá? É um tema muito pertinente, né? Todo mundo está, né, por dentro desse tema, então a gente vai conversar um pouco mais sobre eles. Como que vai acontecer esse momento? A gente já está no primeiro, que é a apresentação, né? Depois de mim vem a professora Marcele, né, falando de epidemia. No terceiro momento, eu retorno, falando de ambiente e surgimento das epidemias. No quarto momento, a professora Zene, que ela vai tratar das vacinas. No quinto, de volta com a professora Marcele, falando da pandemia no Brasil, e o sexto e último momento é o encerramento com a professora Zene. Após esse momento, se vocês tiverem algumas colocações, algumas perguntas para fazer, a gente está aberto ao diálogo, né? Lembrando que é uma aula, tá? É uma aula diferente, né? Mas é uma aula. Para iniciar, o nosso objetivo é fazer o seguinte, gente, com essa aula: a gente criar algumas reflexões, né? Primeiro, eu coloco essa pergunta, por que é importante estudar ciências, né? E aí a gente também vai entender, né, o que o ensino de ciência tem lhe ajudado a entender os desafios do cotidiano. Então, quando a gente traz esse tema, a gente procura refletir, né? Então, só voltando, a gente estuda ciências para quê? Por quê? Né? Alguém nos manda, a gente é obrigado, faz sentido entender ciências, é importante. E segundo, ela tem nos ajudado a entender os desafios do cotidiano, então a gente vai partir dessas reflexões, tá bom? Agora eu vou interromper a minha apresentação, as professoras, à medida que elas forem falando, elas vão se apresentando, tá? E eu retorno no terceiro momento. Então agora eu passo, né, a bola para a professora Marcele, que vai tratar com vocês a epidemia, ok? Qualquer dúvida é só chamar. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Esqueci de ligar o microfone. Boa tarde. Como as meninas já disseram, eu sou Marcélia, sou professora de ciências, né? À tarde eu tenho as turmas do 8º A, 9º A, B e C. E de manhã eu tenho o primeiro ano, A e B. A Gisele já iniciou e eu vou começar o assunto falando para vocês aqui a diferença entre pandemia e epidemia. Abriu a tela inteira, meninas? Abriu, mas não abriu inteira, não. Abriu com a lateral. Espera aí. Foi? Tá abrindo. Abriu? Abriu, mas tá, assim, com aquela lateral, né? Não tá um slide só, não. Para mim tá o slide inteiro aparecendo só. Ah, tá. Marcele, pede para colocar apresentar o slide. Mas tá é o que eu faltando fiz. só isso.
Eu fiz isso. Pra gente, eles estão abertos, ainda não está apresentando, eles ficam abertos. Foi? Não. Tá vendo? É a mesma coisa Ô, que a gente fez de Marcele, não manhã. fica ruim assim, não. Se você clicar slide por slide, dá para ver. Então, passou? Passou? Não, Não? não passou. Tá no primeiro. Para mim passou para o segundo, não passou aí não? Não. Ih. E a mesma coisa que a gente fez de manhã e não tá indo. É. Mudou o slide. É, mas esse sistema que caiu aqui agora não dá para eu mudar, peraí. Foi. Olha, eu tô. Mas não tá a tela inteira, não. Mas tá mudando? Não, Ih, gente. não tá mudando. Peraí, eu vou fechar o documento de novo e vou abrir o documento. O que tá mostrando? Tá aparecendo com aquela lateral, os slides da lateral e o grandão no centro, sabe? Igual quando tá editando. Sim. E aí? Continua. Mas tá passando? Não. Gente, mesma coisa de manhã, Deve ter bugado. né? Mesma coisa que a gente fez de manhã, que eu fiz, né, no caso. Eu acho que a internet, às vezes, também ela fica mais lenta e realmente aí complica. A gente pode alterar, se vocês quiserem, eu dou sequência, aí a Marcele depois volta. O que vocês acham? Hein, O que Marcele? tá aparecendo? Porque para mim tá aparecendo a tela inteira. Tá aparecendo. Mas então apresenta a si mesmo, Marcele. Ou não, você quer me Mas não ver? tá mudando o slide para vocês? Não, se mudar o É. slide para vocês, tudo bem. Agora, se não mudar, Você também. vai lá na barra de tarefas lá embaixo, sabe aquela coisinha para apresentar a tela? Então, é nela que eu cliquei. Eu já cliquei nela, já abriu para mim, abre o slide inteiro. Para mim muda o slide, não tá mudando é para vocês. Ah, entendi. Para mim muda, para mim acontece tudo e não muda é para vocês. Entendi. Eu já coloquei naquela parte de apresentar. Estou passando, inclusive, os slides. Para mim, passa tudo normal. E eu lá no apresentar já coloquei compartilhar a tela. Ó, compartilhar uma janela. Achei meu documento. Vou só falar então.
Ou se vocês Ai, quiserem, deixa assim, você vai falando, né? mas Faz. ele desse jeito aqui, eu não consigo. Deixa eu ver. Aí, ó, mudou. Mudou. É, Eu vou fazendo desse jeito aqui, então. Eu tô fazendo de um outro jeito aqui, então. Eu volto, vou e volto. Então, deixa assim. Isso. Então, vamos. Então, vamos lá, gente. Os probleminhas técnicos sempre acontecem, né? Ah, isso aí E faz hoje de parte. manhã. É. Então, Faz vamos lá, parte. pessoal. A parte que ficou para eu explicar é a diferença entre epidemia e uma pandemia, tá? Qual que seria a diferença entre essas duas palavrinhas, né? Nós aprendemos isso em ciências, né, do 6º ao 9º ano, em alguma série, e depois no ensino médio a gente apresenta, e é igual a Gisele falou, qual a importância da gente aprender ciências? Porque a gente tem que saber que muita coisa do que a gente aprende é aplicável à nossa vida, é aplicável ao nosso dia a dia. E notícias de epidemias e pandemias sempre estiveram presentes na nossa vida, né? E às vezes a gente não entende, não sabe qual que é a diferença de uma coisa para outra. Então vamos lá. Aqui eu começo explicando a diferença de epidemia para pandemia. O que é uma epidemia? A epidemia engloba doenças contagiosas que ocorrem em uma região específica. Ela pode acontecer no município, né, numa cidade só, dentro de um estado, ou pode espalhar para várias cidades daquele mesmo estado, ou pode espalhar para vários estados dentro de um país, mas ela não ultrapassa para outros países. Então, uma epidemia é quando acontece o surto de alguma doença mais local. Pode ser, por exemplo, aí São Vicente, aí está acontecendo um surto de dengue em São Vicente, que também está acontecendo em Andrelândia, em Minduri, ou lá em São João del Rei. Aí pode estar acontecendo lá em BH, em São Paulo, ou seja, é algum surto de alguma determinada doença que acontece, pode ser numa região do país, do estado, né, ou várias cidades, e que não se espalha para fora do país, tá? Ela não atinge outros países, tá? É alguma coisa que está acontecendo localmente ali, tá bom? Agora, quando a gente pensa em pandemia, é alguma doença contagiosa e que se espalha de forma rápida para diversos países, né? Vai acontecer ao mesmo tempo. Tem um desenhozinho que eu coloquei aqui, né? Mostrando as rotas aí, explicando aí para gente que essa determinada doença está acontecendo em vários continentes ao mesmo tempo, em vários países. Então, uma pandemia, ela atinge as barreiras que vão além de um país. E aí, em 2009, por exemplo, nós tivemos a primeira pandemia do século XXI, que foi a gripe suína, H1N1, e que, inclusive, anualmente nós tomamos vacina, né? Tem aqueles grupos de pessoas que tomam essa vacina para prevenção da H1N1, tá? Em 2009 aconteceu essa pandemia, não teve a magnitude que teve agora o coronavírus, né, a Covid, mas ela também na época foi preocupante. Algumas medidas de segurança, higiene foram tomadas também, né, higienização das mãos, porque a forma de transmissão era igual a da Covid, tá? Então, a diferença de uma epidemia para uma pandemia é essa. Pandemia atinge a nível global, tá bom? E aqui eu coloquei 4 pandemias aí que nós já tivemos na história da humanidade, né? Tem várias outras, mas o tempo é pequeno, não dá para ficar colocando tudo. Então, eu coloquei aqui algumas pandemias virais e uma pandemia bacteriana, tá? Então, aqui a gente tem a varíola, que entre 1896 e 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença, tá? E no ano de 1980, a doença foi erradicada após uma forte campanha de vacinação. Então, né, lá nos anos 1980,
essa doença conseguiu ser erradicada por causa de quê? Vacina, campanha de vacina, né? E desde que a gente nasce, vocês já sabem, a gente já toma vacinas. Se as vacinas não fossem importantes, não existiriam, né? Então, se existe, é porque existe uma explicação científica, existe um estudo, existe uma importância disso no nosso dia a dia. Depois aí a gente tem a peste bubônica, que é causada por uma bactéria, e ela pode disseminar pelo contato com pulgas e roedores, né, ratos infectados, tá? No século XIV, ela assolou a Europa, matando uma grande parte da população europeia. E aí, de acordo com os dados, né, estimou-se, de acordo com a pesquisa, que ela reduziu a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões de pessoas. Eu quero falar que esses números, gente, é assim, a gente às vezes pesquisa, e ocorre uma variação muito grande. O que a gente tem que focar é que realmente, quando acontecem essas pandemias, geralmente o número de pessoas que acabam falecendo é um número muito grande, para a gente ver o poder que esses micro-organismos têm, tá? Depois aí, a gripe espanhola, 1918, que foi até 1919, causada por um vírus, né? E aí estima-se que 50 milhões de pessoas tenham morrido, enquanto cerca de 500 milhões foram infectadas no mundo. 500 milhões de pessoas no mundo foram infectadas. No Brasil, por exemplo, mais de 30 mil pessoas morreram. É um número pequeno, né? Perto da que a gente já tem aí do número de mortes de Covid, tá? Mas realmente, para a época, era um número muito grande, né? Visto que a gente nem tinha tanta tecnologia igual a gente tem para hoje, para descobrir uma vacina rápido, para desenvolver uma forma, né, de tentar controlar isso rápido, igual a gente teve agora para a Covid. Nem para 2009, lá no caso da H1N1, a gente foi tão eficiente igual agora para a Covid. E agora, a última aí, né, anterior à nossa Covid agora, a gente tem a H1N1, que começou no México e era transmitida por porcos, né? O vírus foi identificado em porcos e é por isso que ela foi chamada inicialmente de gripe suína. Ela era altamente infecciosa e em cada 5 pessoas no mundo pegou a doença. Os sintomas dela eram os mesmos que a gripe comum, febre, tosse, dor de garganta, calafrio, dor no corpo, mas isso tudo podia evoluir para condições mais graves, como, por exemplo, uma pneumonia, e aquelas pessoas que já têm comorbidades, igual a gente já sabe, né, por exemplo, diabetes, pressão alta, doenças que a gente chama de doenças crônicas, todas essas pessoas com essas comorbidades poderiam sofrer condições mais graves dessa doença, igual hoje no Covid, né? A gente sabe que tem aquelas pessoas com comorbidades, pode vir a agravar mais, mas que não é regra geral, porque a gente está vendo aí pessoas jovens falecendo, pessoas mais velhas, às vezes curando, então é uma coisa que é muito instável, não tem muito regra. Ciências é difícil, às vezes, ser tão preciso, né? E, como eu falei, ela foi a primeira pandemia do século XXI, que é o século que a gente está, né? Então, agora, para vocês verem, a gente já está vivendo uma segunda pandemia, quantos anos depois, né? 2009 para 2020, 11 anos depois. Então, para vocês verem que a gente sempre teve, ao longo da história, pandemias, só que a gente nunca viveu nenhuma igual, eu, pelo menos, nunca vivi, né? Nenhuma igual o Covid, a gente não viveu, nenhum de nós. H1N1 não teve essa magnitude, igual a gente está vivendo agora, não paralisou a aula, não aconteceu nada disso, mas foi preocupante na época. E essa do Covid, para a gente, vai ficar, né, marcado para a gente. E nada impede que daqui a alguns anos a gente viva outras pandemias, porque os micro-organismos estão aí na natureza, né, no ambiente, e de repente ele passa para o ser humano de alguma forma, e aí causa isso tudo que está acontecendo com a gente no momento. Então, a minha parte era essa, né? Falei rapidamente só de algumas pandemias, só para vocês terem essa noção de que pandemia sempre existiu e sempre vai existir.
porque nós convivemos, né, nós coabitamos o planeta com muitos outros seres vivos. Então, tem muito micro-organismo que causa doenças que nem são reconhecidos ainda. E uma hora, isso pode vir a contaminar o ser humano e acontecer o que está acontecendo agora, viver esse momento que a gente está vivendo, tá? Da minha parte, ok. Então, volta para mim, né? Eu vou apresentar. Passando? Abriu o slide. Passa um aí pra gente. Ah, passa um, só para ver. Passou? Não. Não. Nenhum tá passando? Não. Só tá no 4, que é o do bonequinho aqui pra gente. Ai. Dos desafios. Agora passou. Passou pro próximo. Mas tá a tela toda, não, né? Não. Não, tá do ladinho. Deve estar igual a minha, mas dá para ver, ué. Eu vou... Tá passando dessa forma, né? Tá. Aí eu vou deixar assim, então. Senão a gente atrasa até arrumar. Então, gente, a minha fala vem agora em seguida, após a Marcele, e ela tocou em alguns assuntos que eu vou falar mais especificamente agora. Então, primeiro, o ambiente e o surgimento das epidemias. Então, a Marcela deixou claro aí como que os micro-organismos, eles estão presentes aí no ambiente, influenciam tanto nas epidemias quanto nas pandemias. E aí eu começo falando para vocês, colocando algumas características importantes, né? Existe mais ou menos, né, a gente, como a Marcele falou, a ciência é difícil de precisar, né, falar exatamente, né, mas existe cerca de 1,5 milhão de vírus na vida selvagem, que não conhecemos, olha só, 1,5 milhão de vírus, tá? E qualquer um desses poderia estar espalhado pela população humana. Então, a Marcele falou aí, pode saltar para a população humana. De alguma forma, ele está presente na natureza, e quando ele passa a fazer parte, né, a saltar para a população humana e fazer parte do convívio aí com a população humana, pode causar algumas epidemias, pandemias, algumas doenças, né? E eu acho que, principalmente os alunos do 9º ano, já têm uma certa noção do que é um vírus, né? E eu até fiz a pergunta, você sabe o que é um vírus? Porque hoje a gente liga a televisão, coronavírus daqui, coronavírus dali, então essa palavra vírus já faz parte do nosso cotidiano, né? Mas que organismo é esse, né? A gente sequer o enxerga, né? E causa tantos danos, né? Então eu não vou aprofundar tanto nos vírus, mas é bom a gente saber que ele foi um dos primeiros seres vivos a surgir no planeta, tá? Mas ele não é um ser vivo como nós, complexo, né, cheio de célula, né, porque a gente, como eu disse no início, a gente não consegue nem visualizar, né, então eles utilizam as células vivas para se reproduzir. Então esse é seu objetivo, é sobreviver e se replicar, e sobreviver. E eles, gente, podem viver em superfícies aí por horas, né, então pode estar em cima da mesa, né, pode estar em contato aí com plástico, com papel, eles sobrevivem, mas os nossos olhos, como eu disse, não enxergam, né, então as pessoas podem se infectar, né, infectar as mãos, com isso infecta o rosto, e assim vai, isso é uma das maneiras, né, para vocês terem ideia, a gente passa a mão no rosto cerca de 20 vezes por dia, a gente não dá noção, a gente não tem essa noção, por dia não, por hora, desculpa, cerca de 20 vezes por hora, e a gente não tem essa noção, então os vírus, eles estão convivendo com a gente aí. E os problemas ambientais? Passou a tela? Passou, né? Mudou o slide, não mudou para vocês? Mudou. Mudou, obrigada. Mudou. Ah, tá. Os problemas ambientais, gente, esse é o grande problema do século XXI aí, né? Vocês podem observar na imagem, é poluição, né? Poluição do ar, da terra, né? É queimada, é desmatamento, é poluição dos mares, oceanos, poluição atmosférica. Esse é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar atualmente. Por quê? Existe uma relação entre destruição ambiental
e o aumento de pandemias. E essa relação entre destruição ambiental e aumento de pandemias, ela é causada justamente por questões políticas, econômicas, sociais e até mesmo por alguns processos ambientais diferentes. O que isso quer dizer? Que a gente está vivendo um capitalismo aí, e o capitalismo, a gente vive numa sociedade capitalista, recapitulando a minha fala, e é uma sociedade do consumo, né? A gente consome muito, e um consumo desenfreado, né? E esse consumo, ele visa o lucro, tá? Então, essa destruição ambiental, ela remete a isso, ao maior, você extrai da natureza, você usa a natureza em função do lucro, você extrai ali material, matéria-prima, e com isso provoca essa degradação ambiental, essa destruição ambiental. Com isso surgem novas doenças, porque, queira ou não, a gente está alterando o meio ambiente. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, o surgimento de doenças como fatores ambientais, eles podem estar associados com a invasão humana em áreas selvagens, né, gerando o aumento e o contato entre as espécies, né, consequentemente, transbordamento de patógenos, né, que são esses micro-organismos que vão causar essas doenças, né, então eles habitam exclusivamente a vida selvagem, mas quando o homem invade, ele passa a sobreviver aí, a conviver, digamos assim, com animais domésticos e até com o próprio ser humano, né. E aí, dentre tantos exemplos que eu poderia dar, eu pensei em falar sobre o morcego, né, que para uns causam medo, outros nojo, outros pavor, né, o morcego é um ser, às vezes, temido, né, mas ele, gente, ele tem algumas características que a gente vai abordar, ele é um animal que a gente pode tirar como exemplo aí, tanto para falar de epidemia quanto de pandemia. Por quê? Né? Ele tem algumas características, então eu coloquei ali, primeiro, um animal selvagem, tá? Eles estão repletos tanto de vírus quanto de bactérias, né? Porém, esses micro-organismos no corpo aí do morcego, eles não incomodam, né? Mas eles podem tornar-se novos vírus quando entram em contato com a população humana, tá? Então, ali no morcego tá tranquilo, mas quando entra em contato com um ser humano, ele pode transformar em novos vírus, tá? Então, um exemplo é a infecção humana causada pelo coronavírus, né? Então, ela começou, né, uma das hipóteses, né, que às vezes, né, mas uma das hipóteses é que a causa seria a caça e o comércio ilegal de animais selvagens, né, lá na China, aí que eu tô falando num contexto de possibilidades, tá, de hipóteses, né. Então, o que aconteceu? Quando a gente entra em contato com esses micro-organismos, a gente não tem anticorpos, né, no caso aí que são células de defesa, para conseguir nos defender desses agentes, né, desses agentes que causam doença. Então, as pessoas, elas entram em contato com animais pela caça ilegal, animais selvagens, né, que eu estou dando exemplo, né, não há um controle sanitário, né, então elas vão manusear e preparar animais aí, né, a carne desses animais para consumo, né, aí você pode falar assim, mas eu não como isso, né, eu estou falando a nível mundial, né, então tem gente que come, né, macacos, come, né, outros animais selvagens que não faz parte da nossa alimentação, digamos assim. Mas a nível mundial, as pessoas lidam e manuseiam esses animais sem um certo controle sanitário, né? Com isso causam diversas infecções aí, né? Pode ser causadas. E junto com essa manipulação, há a degradação ambiental que eu falei anteriormente e o mau uso da nossa biodiversidade. A gente já não usa mais a natureza de uma maneira legal, né? De uma maneira saudável. Então, a gente explora demais. Então, juntando todos esses fatores, os ambientes podem influenciar significativamente no aparecimento tanto de pandemias como de epidemias, né? E os principais problemas ambientais, se eu perguntar para vocês, acho que todo mundo tem noção, né? Que é o desmatamento, né, a fragmentação ambiental, que eu vou falar um pouco mais, a caça de animais silvestres, a caça e também, gente, o tráfico desses animais, porque de repente um animal, ele vive em uma certa região, né, do planeta, as pessoas carregam, né, fazem um tráfico, levam de um local para outro, né, e a perda da biodiversidade. Então, quando a gente fala do desmatamento, e a gente pega o morcego como exemplo, a gente vê que alguns desses animais, eles se alimentam de insetos, né, então, se está ocorrendo desmatamento naquele local, ele perde o seu habitat natural. Então, eles ficam mais próximo do convívio com os seres humanos,
né, podendo trazer esses micro-organismos que estão presentes no seu corpo e em contato com seres humanos, esses micro-organismos causarem doenças, né. A fragmentação ambiental é muito grave, né, que é o pedaços de florestas aí, que elas, ocorre pedaços de floresta por conta do desmatamento. Então, assim, desmata uma área, preserva outra, desmata uma área, preserva outra, vai fragmentando aquele ambiente, né. E como eu falei anteriormente, a caça desses animais silvestres, né, caça, tráfico, que não é só a caça. E a perda de toda a biodiversidade. Eu acho que todo mundo já conhece bem essa palavra, né, que é a variedade de animais, flora, fauna e flora que a gente tem. Então, perde esse componente, né? E isso, gente, torna-se um perigo mortal para a humanidade. Essas alterações feitas de uma maneira, assim, cada vez mais grave ao meio ambiente, né? Visando lá no começo que eu falei, às vezes, o lucro, o ganho, né? O consumo. Então, isso causa um perigo enorme para a humanidade. E aí a gente tem que entender que os ecossistemas naturais preservados são uma proteção para a espécie humana. Então, essa imagem que mostra aí, né, a natureza, ela foi feita, e ela está presente aí, para que tudo fique em equilíbrio, né? Se tiver em equilíbrio, todas as espécies vão se beneficiar, né? E para a gente, para a espécie humana, isso aí é uma proteção, né, que a gente tem contra esses micro-organismos. Por quê? Um ambiente conservado, eles nos protege contra as doenças, isso porque uma alta diversidade de espécies faz com que os patógenos encontrem resistência para a sua proliferação. Então, os morcegos que eu dei o exemplo lá, se eles estiverem no ambiente ideal, no local correto deles, no habitat correto deles, os vírus vão ficar ali com eles, não vão se espalhar, né? Porque ele está numa área preservada, não tem por que ele estar em contato com a espécie humana, né, com seres humanos. Então, cada espécie presente no ecossistema, ele funciona como um freio para a proliferação de doenças. Então, se estiver tudo preservado, tudo andando conforme a natureza propõe, os micro-organismos não iriam espalhar, não iriam entrar em contato com outros vetores e causar tantas epidemias, pandemias e até algumas doenças, né, que eu vou falar das doenças tropicais que a gente tem. Né? Então, precisa-se ter um equilíbrio na natureza, e a gente, né, tanto nós professores, vocês estudantes, a gente tem que ter essa noção de que nós também estamos fazendo parte dessa degradação, né? Ninguém está isento, né? A gente desfruta de um mesmo planeta, que necessariamente todos, né, obrigatoriamente, digamos assim, todos iriam ter a consciência dessa preservação, de que a gente pode alterar o meio ambiente, né? E que a gente está alterando. Juntando tudo isso que eu estou falando, a gente recai também nessas questões das mudanças climáticas, né? Então, o nosso planeta, né, passa por essas mudanças climáticas. Então, tem local que a seca está demais, outros locais chuva demais, associado a isso a gente tem o calor, né? Tudo isso misturado. Então, são mudanças climáticas também, elas influenciam nessas epidemias e pandemias, né? E aí, gente, as mudanças climáticas, elas estão acontecendo a todo momento, né, a todo momento, e elas têm a sua parcela de colaboração nas pandemias. Então, podem causar, por exemplo, aí, um aumento de animais vetores de doenças, né? Que animais vetores são esses? O mosquito. A gente sabe, né? A gente vivencia isso aí na época do verão. O calor, a chuva associado aumenta o número de mosquitos, com isso pode aumentar o número de doenças tropicais, né? Que a gente conhece muito bem, dengue, febre amarela, malária, dentre outras, né? Então, gente, o que a gente está tendo aí, e que a natureza está nos provando, que existe, que a gente está vivenciando uma destruição aí, provocada pela exploração ambiental, né? E eu coloquei embaixo, ó, somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, é muita gente alterando o meio ambiente. Aí, de repente, você pensa assim, né? Aliás, eu proponho para vocês, né? O que vocês pensam disso? De repente, a gente se isenta, fala, eu não tenho, eu não estou contribuindo para isso, né? Mas como eu disse anteriormente, não tem como você separar, né? A gente faz parte de um ecossistema, dividimos o mesmo planeta aí, e a gente tem a nossa parcela, assim, por isso que a gente precisa conscientizar e entender muito bem esses conceitos, para a gente não ficar culpando, de repente, só a China pela questão do coronavírus, ou culpar aqui a proliferação da dengue só porque o seu vizinho deixa a água parada. Todo mundo tem uma parcela de colaboração com tudo isso. Então, quando eu coloquei as duas perguntas no início, foi para te provocar essa reflexão. As ciências,
a ciência, né, a disciplina ciência, e até o ensino de ciência, ele está presente no nosso cotidiano para que a gente reflita e tome ações conscientes, né? Daqui a pouco vocês serão pais, mães, né, terão filhos e vão precisar ter essa consciência de que é importante contribuir para esse equilíbrio ambiental, sendo menos consumista, de repente não jogando lixo, né, no chão, né, reutilizando. Isso são ações que colaboram, gente, para o meio ambiente. Se 7 bilhões de pessoas pensassem nessas atitudes, né, nessas ações, talvez a gente poderia contribuir aí com o meio ambiente. E só para finalizar, tem uma frase muito interessante que faz a gente pensar no futuro, né? Porque a gente está discutindo um tema que está presente no nosso cotidiano, mas a gente precisa entender e ter ações para o futuro, né? Então, essa frase é o seguinte, que o futuro, ele é constituído pelas nossas decisões diárias, tá? Inconstantes e mutáveis, e em cada evento influencia todos os outros, né? Nós não somos a melhor espécie, não, né? Talvez, entre aspas, sejamos a pior, porque a gente está provocando sérios danos no meio ambiente, tá bom? Então, eu paro a minha fala por aqui, vou passar para a Zênia, e se no final alguém tiver alguma pergunta, eu retomo o assunto, tá bom? Obrigada, viu? Muito boa tarde a todos. Meu nome é Zeine, eu sou professora de ciências dos 6º anos A, B e C, tá? E eu vou falar para vocês a respeito das vacinas, tá bom? Vou compartilhar o meu slide. Eu peço que vocês dêem uma olhadinha para mim, se está acompanhando. Zênia, ainda não mostrou, não apareceu nada, não. Aí, lembrando, porque tem um vídeo. Aí, acho que agora... Não está compartilhando tela, não. Não, ainda não apareceu nada não, Zé. Ele está pegando, aí nós vamos ter que aguardar um pouquinho, que eu acho que é por causa do vídeo que ele demora, sabe? Ok, Apareceu? Ainda não. ainda não. Não, Fecha de novo e abre. Ainda não apareceu, viu? Fecha Vamos tudo novamente. de novo, abre de novo. Realmente, hoje deve estar bugado. Não, e a internet, essa hora, ela é complicada. Verdade. De manhã ela está mais veloz. Está carregando novamente, olha, vamos ver. Mas não mostrou nem tela de compartilhar pra gente? Para mim não tá aparecendo não. Para mim tá aparecendo como se não estivesse apresentando nada. Só as pessoas na tela. Realmente. Eu vou pedir para compartilhar novamente. Isso. Vou de novo. Eu acho que agora... Ainda está rodando aqui, ó, na internet. Agora sim, agora acho que vai. Aí, apareceu. Aí, tá carregando o vídeo. Isso. Tá, né? Tá carregando, Zé. Isso, Apareceu? Ainda, agora Para sim. mim já está aparecendo aqui, ó. Tá, apareceu. Dá uma foto para ela. Apareceu? Sim. Tá escrito. Deixa eu ver se vai mudar. Mudou? Ainda não. Mudou. Mudou para a segunda tela. Ah, sim. Agora Então, você pessoal, voltou. nós vamos falar sobre as vacinas, né?
E as vacinas, tá ok, pessoal? O som tá bom? Sim, Tá? tá. Tá. As vacinas são produtos biológicos que protegem a determinadas doenças, né? Todo mundo tem em casa aí uma caderneta de vacinação. São várias vacinas, né? São constituídas por agentes patógenos. O que é um patógeno? Pode ser um vírus ou uma bactéria que causam doenças, né? E para fabricar a vacina, eles são previamente atenuados ou mortos, né? Ou mesmo são utilizados pedaços, né, desses agentes. A função de uma vacina é estimular o organismo numa resposta imunológica, para que ele possa produzir anticorpos sem que a pessoa contraia a doença. Então, quando a pessoa toma vacina, né, o seu organismo, ele já automaticamente, né, ele já começa a produzir anticorpos, que são as células de defesa do nosso organismo. Então, quando a pessoa entra em contato com o vírus, né, os anticorpos vão fazer a defesa. As vacinas, por isso, elas possibilitam o desenvolvimento da chamada memória imunológica, que nada mais é do que a produção antecipada de anticorpos especializados que reconhecerão o invasor quando em contato com ele. Quando ele cair na corrente sanguínea, os anticorpos vão e fazem a defesa, né? Dessa forma, a resposta à infecção será mais rápida e eficaz. As vacinas, elas são muito eficientes para prevenir diversas doenças, né? Todo mundo sabe que existem várias vacinas, né? Vários tipos de vacinas. Tem vacina para hepatite, para gripe, tuberculose, rubéola e agora a vacina do coronavírus, né? A tão esperada vacina do coronavírus. Entre e vacina, né? Tanto a vacina quanto o soro são produtos capazes de atuar como imunizadores, mas existe uma diferença entre essas substâncias. A vacina, ela é usada de forma preventiva, é para prevenir uma doença, né? Então, é uma forma de oferecer uma resposta duradoura e de um longo prazo. Existem vacinas, você toma uma dose, depois tem que tomar a segunda dose, né? Tem vacinas que tem uma dose só, você tem que fazer uma dose de reforço. A questão de ter duas doses, por exemplo, é importante a gente fazer aqui uma observação. Principalmente na questão da vacina do Covid, que vocês viram que muitas pessoas, né, tomaram a primeira dose e uma grande parte das pessoas não apareceram para a segunda dose. Então, o que acontece? Na primeira dose, ela já vai, né, te dar um certo percentual de proteção, que ele vai diminuindo, aí surge a necessidade da segunda dose, tá? Então, se você não tomar a segunda dose, você não vai ter uma proteção eficaz. Existem algumas que com uma dose só já tá bom, tá? Então, é importante, né, que quem tomou a primeira vacina, aliás, a primeira dose, né, que volte para tomar a segunda para completar o seu processo de imunização. O soro, por um outro lado, ele tem um efeito instantâneo. Como, por exemplo, se você foi picado por uma cobra, você vai tomar o soro, porque o soro, ele faz o efeito imediato, né? E temporário no corpo, né? Então, não é uma coisa, não é duradouro quanto a vacina. Ele é para resolver um problema ali, né? É uma imunização que a gente chama de imunização passiva, já que os anticorpos já são fornecidos ao organismo após o contato com o agente patógeno. Então, no caso do exemplo que eu dei da cobra, né? A pessoa foi picada, ela toma o soro, quer dizer, ela já vai estar recebendo os corpos, né? Para fazer a defesa contra o veneno. Dizem com bastante
bastante atenção. Ele é bem curtinho, tá? Mas ele é bastante interessante. Um patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, simula e ataca as células, provocando. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho, e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários minutos, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são extinguidos e podem agir logo que o vírus tá falando a mesma coisa duas vezes. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar a reação imunológica antes de provocar a doença. Pior que eu não consigo Essa mexer memória nele. imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Efeitos colaterais ao tomar a vacina? Como todo e qualquer medicamento, as vacinas também podem causar efeitos colaterais. A maioria deles é leve, de curto prazo, no máximo em 3 dias, já some todo o efeito, e nem todas as pessoas apresentam esses sintomas, né? Apesar disso, mesmo se você tiver sintomas após a primeira dose, ainda precisará receber a segunda dose, por aquela razão que eu já expliquei para vocês, né? Para completar a imunização. Algumas reações no organismo. A forma como o organismo reage depende de cada vacina e, claro, né, obviamente, de cada pessoa. De uma forma geral, pode aparecer febre, dor local, né, no local da picada, e as reações mais frequentes. Existem ainda pessoas, isso aí é uma minoria, que apresentam reações alérgicas a um dos componentes da fórmula vacinal. Vale lembrar, entretanto, que embora uma pessoa apresente essas reações, as vacinas só são aplicadas, né, na ação quando elas são aprovadas pela agência sanitária, e elas têm uma segurança garantida. Por isso, mesmo com reações como febre, às vezes tem gente que até desmaia, ou manifestação alérgica, as vacinas elas são bastante seguras. Dependendo do sintoma que a pessoa apresentar, se for um sintoma assim, que demora aí mais de 3 dias para sumir, a febre não quer ceder, então, sim, né, de procurar um atendimento médico. Mas reações à vacina são normais, né? Agora, uma observação importante, quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco,
mas também a saúde de seus familiares, de outras pessoas com quem convive, tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação das doenças. Então, essa observação aqui, ela até já suscita uma outra observação importante. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus, né? Então, no caso assim, por que não as aglomerações? Então, as pessoas estão aglomeradas, né? As pessoas estão muito próximas uma da outra, e não tomar vacina, por exemplo, o vírus fica circulando ali, né? Conforme a Gisele falou, ele fica no superfície, ele fica no ar. Então, ele tem sobrevida, e aí a pessoa pode ir, né? Então, assim, é a melhor maneira de se proteger de uma idade de doenças graves, né? De suas complicações que, dependendo da doença, podem até levar à morte, né? A maioria das doenças que podem ser prevenidas por vacina são essas que são transmitidas por contato com objetos contaminados, quando o doente espirra, tosse ou fala, né? Porque no momento que você está tossindo, espirrando, são eliminadas gotículas de salivas que podem ter ali, né, os perdigotos que podem ter ali o agente patógeno, né? Então, se o indivíduo infectado pode transmitir a doença para outros que também não foram imunizados, né? Aí quem não tomou fica suscetível a contrair a doença. Graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência de doenças que costumavam matar milhares de pessoas todos os anos, até a metade do século passado. Por exemplo, a coqueluche, né? O sarampo, a poliomielite, a rubéola. Então, com a chegada da vacina, né, muitas delas foram, por exemplo, o caso da poliomielite, ela havia sido até erradicada. Mas o que aconteceu? As pessoas pararam de se vacinar, então hoje a gente já tem um grande número de casos de poliomielite. Aconteceu também com a questão da tuberculose. A tuberculose já havia sido erradicada, né? E voltou porque as pessoas pararam de tomar vacina, né? São feitas com micro-organismos da própria doença que previne. Por exemplo, a sarampo, ela contém o vírus do sarampo, né? No entanto, esses micro-organismos, eles estão enfraquecidos, atenuados, né? Fazendo com que o corpo não desenvolva a doença. Então, não tem problema de você tomar uma vacina, né? E no caso, vamos supor, o vírus ser atenuado e você ficar, né, contrair a doença. Não tem esse perigo, porque elas, né, apresentam bastante segurança. Toda vacina licenciada para uso, ela passa antes por diversas fases de avaliação, né? São 3 etapas de teste. Normalmente, uma vacina, para ser lançada, ser autorizada a utilização da população, leva normalmente 2 anos, né? A vacina contra do Covid, né, do coronavírus, eles tiveram que acelerar o processo, mas mesmo assim, né, nenhuma delas foi liberada antes de passar pelas 3 etapas de testes, né? Elas também passam pela avaliação de institutos reguladores rígidos. No Brasil, essa função, ela cabe à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O momento de iniciação, né, que eu acabei de falar, chega até o paciente, uma vacina leva, em média, 2 anos. Ela consiste, basicamente, em imunizar por meio da própria bactéria ou vírus que causa a doença. O antígeno diz ao corpo qual é o alvo e como ele deve reagir. A partir daí, o próprio corpo já desenvolve a vacina, entre aspas, né? Porque aí o organismo, ele passa a produzir os anticorpos para se defender do agente patógeno, né?
E porque não basta apenas uma pessoa se vacinar. Quanto mais as pessoas são imunizadas, elas vão formando uma rede de combate do vírus ou a bactéria. É como se em um lugar com 90% de pessoas vacinadas, os 10% restantes, né, também ficariam protegidos. Além de ser referência mundial em vacinação, o Brasil é autossuficiente na produção de imunobiológicos. No caso, eles são fabricados, né, pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Ao todo, gente, são mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todos, onde são aplicadas 300 mil doses por ano, né? Existe um programa do Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, as vacinas, normalmente, elas ficam disponíveis, né, nas unidades básicas de saúde e campanhas, inclusive, né, para convidar as pessoas, para levar as pessoas a se vacinar. E o país ainda exporta vacinas para mais de 70 outros países. Com a pandemia, foi necessária a importação de insumos para aumentar, no caso, a produção de vacinas no país, né? Para que possa atender um número maior de pessoas num prazo menor, num tempo menor, né? Quais são as vacinas contra o Covid usadas no Brasil? Olha, nós temos a vacina da Pfizer, que foi a primeira a receber autorização para uso amplo pela Anvisa. Tem a AstraZeneca, né, produzida pelo grupo britânico, a AstraZeneca, cidade de Oxford. Ela recebeu o registro definitivo para uso no Brasil pela Anvisa. E no país ela é produzida pela Fiocruz. Tem a Janssen, né, que é a vacina da Johnson. Ela foi aprovada para uso emergencial no Brasil contra a Covid-19, né? Trata-se do único no mercado que garante a proteção em uma só dose, o que pode acelerar bastante a imunização, né? A Santa Casa de Belo Horizonte, ela participou dos testes na fase 3 dessa vacina. Tem a Coronavac, né? Que é produzida no Instituto Butantan, e ela foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Brasil, e recebeu a liberação para uso essencial pela Anvisa. Gente, a prevenção é a melhor e mais segura forma de evitar muitas doenças. Então, nós temos que nos preocupar muitíssimo com a prevenção. Nós estamos vivendo um momento dificílimo, que é uma pandemia, né? Você vê que já estamos há um tempão tentando, né? Tentando driblar esse vírus, né? As pessoas estão sendo vacinadas, mas o país é muito grande, né? Então, é uma coisa assim que demora, e depende muito de cada um de nós, a questão de se prevenir, de colaborar, né? Nós temos as medidas básicas de prevenção, que é a questão do uso da máscara, né, a desinfecção das mãos com álcool gel, né, o distanciamento social. Então, tudo isso é muito importante, né? E mesmo de tomar a vacina, se não atingir, por exemplo, uns 90% a 95% da população total do país, não dá para relaxar com as medidas de segurança, né? Porque aí o vírus ainda vai estar circulando. A vacina, ela dá uma produção, uma produção dos anticorpos e também uma proteção comunitária quando atinge a imunidade de rebanho, ou seja, quando pelo menos 90% das pessoas, né, de toda a população estiver imunizada. Aí o vírus, ele não tem muito mais como circular e vai, né, tendo um fim. No Brasil, a vacina da Pfizer, ela também foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela foi liberada pela Anvisa para crianças com mais de 12 anos.
Mas até agora, nenhuma delas foi vacinada por de doses, né? Então, estão sendo priorizados, né? As pessoas mais idosas, as comorbidades, né? O pessoal da área de saúde, professores, e aí, em breve, muito em breve, vai ser estender para outras idades, né? Inclusive, os adolescentes, eles não foram inclusos no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, porque quando ele foi criado, ainda não sabia, né? Não tinha ainda um embasamento científico para o uso seguro para essa faixa etária. Só que agora já tem, alguns países já estão fazendo a vacinação, né? E aqui no Brasil já está caminhando, né, para chegar a essa faixa etária. Algumas cidades, inclusive o Rio de Janeiro, já programam incluí-las em seus planos regionais a partir de setembro. Então, a gente espera que em breve seja estendido a toda a população. E quero falar com vocês, né? Quero que vocês estejam todos, né, com o calendário de vacinação em dia, né? As vacinas já estão disponíveis para a sua idade e tudo mais, que estejam acompanhando todas as medidas de prevenção, de proteção, que em breve, muito em breve, a gente vai conseguir, né, sair dessa situação bastante complicada que é a pandemia. Tá bom? Qualquer dúvida no final, eu volto para falar com vocês. Sou eu? Sim? Sim. Agora eu passo a palavra para a Marcele. Apareceu? Apareceu. Mas apareceu grande ou tá do lado de novo? Está do lado de novo. Ah, então vai do lado mesmo de novo, igual aquela hora. Então, pessoal, olha só. Eu vou falar para vocês de algumas epidemias que acontecem no Brasil, porque, como eu falei que pandemia nós sempre tivemos, né, algumas pandemias aí na humanidade, vamos continuar a ter, por várias dessas questões que já foi abordadas, né, do consumismo, a destruição do meio ambiente. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir controlar isso tudo, né, a gente tem que cada um fazer a nossa parte. E eu lembro, a Gisele falou muito uma parte que me tocou e eu gravei uma coisa para falar para vocês. Que ela falou o seguinte: no futuro vocês aí serão pais, mães, tem que ser consciente. A gente está na escola para aprender. Muita coisa que a gente aprende, a gente carrega sim para a nossa vida, né, quando adulto. E uma coisa muito importante que vocês estão vendo agora, vivenciando, é justamente a importância da vacinação. Tem muitas doenças que a gente não tem mais hoje em dia. Por quê? Porque nós temos o calendário de vacinação, nós temos que nos vacinar, nos proteger. Isso só não existe mais por causa da vacina. Se a gente parar de vacinar, as doenças voltam. Então, não é porque você não conviveu com uma determinada doença que a gente pode menosprezar isso. Porque, de repente, essa doença volta a circular entre a gente. Então, isso é uma coisa que vocês têm que aprender, principalmente por tudo que vocês estão vivendo, né? E no futuro aí, né, os futuros papais, mamães, a responsabilidade sobre a vacinação dos filhos, levar o cartãozinho de vacina, ir no postinho de saúde, vacinar, porque assim a gente está se protegendo e protegendo a humanidade toda, né? Não é uma questão individual, não. Então, isso aí é uma coisa para vocês terem consciência para o resto da vida de vocês. Quando vocês estiverem adultos, vocês vão lembrar desse momento aqui. E o que está salvando a gente aqui, que a gente está desesperado querendo? Vacina, né? Então, se a gente já tem vacina hoje, vamos vacinar contra aquelas doenças que nós já temos, tá? Então, continuando aqui, eu vou falar rapidamente, né, de 4 doenças básicas aí que a gente vive tendo no nosso meio aí,
que é febre amarela, dengue, zika, chikungunya. Mais presente é a febre amarela e a dengue, né? São doenças causadas por vírus, pela picada do mosquito, vocês já estão cansados de ouvir. Já sabe que a gente tem que eliminar o mosquito, não deixar a água parada, e parece que de tanta notícia vir pra gente, a gente vai ficando cansado. Mas a gente não pode esquecer que o vírus e o mosquito não cansam, né? Então, nós temos esses casos de epidemias que todo ano tem pessoas que são contaminadas, que acabam morrendo, tem os períodos em que acontece o maior caso de transmissão, então a gente tem que tomar os cuidados. Febre amarela, nós temos vacina, e em 2014, eu coloquei no slide, né, que o Zika teve presente aí, foi numa época, foi Copa do Mundo, eu acho, né, e estava tendo um surto de Zika aí no país, e isso tudo afetou um pouco a movimentação da Copa do Mundo na época. Então, é uma doença causada por um vírus, transmitida por esse mosquitinho aí que está aí na foto, que vocês já provavelmente já viram várias vezes, que é o mesmo que transmite a dengue. E em 2018 também a gente ouviu falar muito do caso de febre amarela, que estava havendo uma matança de macacos. O macaco, coitadinho, ele é apenas uma vítima, igual a gente. Ele nos indica lugares que está tendo o vírus. Se o macaco morreu, é porque naquela região ali está tendo a circulação do vírus. Ele é uma vítima assim como nós. O macaco não transmitia a febre amarela para as pessoas. E as pessoas ignorantes, sem informação, estavam matando os macacos, né, achando que o macaco ia transmitir a febre amarela para os humanos. E não é. O macaco ficou doente assim como o humano fica doente. Então, o macaco, na verdade, era um aliado que ajudava, né, a descobrir ali em que local que estava circulando aquele vírus, né? E aí, o mosquito que transmitia a doença e não o macaco, certo? Então, a gente teve esse episódio em 2018, né, onde a gente ouviu falar muito dessas matanças de macacos. No slide aqui do outro ladinho aqui, onde eu tenho as doenças dengue, zika e chikungunya, como evitar, né, assim como a febre amarela. Não dá sopa para o mosquito, né? A gente já sabe que é transmitida pelo mosquito, que vai fazer a sua reprodução na água, né? Então, a gente não pode deixar a água parada. Aí em São Vicente a gente sabe que tem fiscalização, o pessoal vai na nossa casa, pede para olhar o quintal, pede para olhar se tem água parada. E aí os sintomas, né, da dengue: febre alta, dor de cabeça, fraqueza, e a gente sabe que pode vir a matar. A gente tem, a dengue tem alguns quadros mais graves, que a gente tem dengue hemorrágica, então são vários tipos, né, vamos falar assim, de vírus que causam diferentes tipos de dengue. São 4 tipos, se eu não me engano, né, até onde eu sei, e a dengue hemorrágica é a pior delas. A zika, o que ela causa? Manchas e febre baixa, né, manchas vermelhadas no corpo. As grávidas podem ter risco de ter filho com microcefalia. Nessa época aí de 2014, falou de um monte de grávida que estava, né, tendo filhos com o caso de microcefalia, aumentou muito naquela época. E isso foi notícia que era anunciada nos jornais, nossa. Chikungunya, sintomas: febre, dor articular, né, nas articulações, joelhos, braços, que às vezes perdura por meses. E como tratar isso aí, gente? Essas doenças aí, o médico vai medicar os sintomas e espera o corpo reagir. Não tem nenhum medicamento que vai matar o vírus ali no seu corpo e vai fazer você melhorar, né? As doenças virais, muitas vezes a gente vai tratar dos sintomas, tá bom? Então, ele vai tratar a febre, vai tratar a dor, vai tratar esses sintomas que estão acontecendo. E enquanto eu estava preparando a aula, eu vi que está sendo desenvolvida uma vacina para a dengue, tá? Está em desenvolvimento uma vacina para a dengue, tá para ser lançada essa nova vacina aí, que atualmente a gente tem uma vacina para a dengue, mas ela nem é muito divulgada, porque é só na rede particular que ela existe, e ela só é indicada para quem já teve dengue. Não é qualquer pessoa que pode ir lá e tomar essa vacina.
porque ela pode causar efeitos no organismo da pessoa, caso ela venha a ser contaminado. Então, ela não é uma vacina, né, 100% segurança, ela é específica para alguns grupos, por isso a gente nem ouve falar, mas a gente está tendo desenvolvimento aí de uma vacina da dengue aí, que está em estágio final de desenvolvimento aí. Vamos torcer para que essa vacina, né, realmente chegue logo para que a gente possa se proteger, porque a dengue é uma epidemia que está presente aí no nosso país e vira e mexe em casos de pessoas morrendo por causa de dengue. Então, eu quis falar aqui mais de forma geral. Oi? É que o pessoal de linguagem está pedindo para entrar, que já nós estamos extrapolando um pouquinho do tempo. Aí, se você puder dar uma abreviada. Já ia finalizar. Sim. Falei rápido aqui só para vocês verem a importância, né, das vacinas e se tem essas doenças aqui que já são conhecidas para a gente, que estão presentes aí na nossa vida. A gente faz campanha para se proteger. Febre amarela já temos vacina. Dengue, como eu disse aí, está tendo uma vacina fresquinha para sair daqui a pouco. E a importância da gente estar atento aí na vacinação, que é o que faz a nossa prevenção. No mais, era só isso. Agradeço a presença dos alunos, né? E a gente fica muito feliz com a participação de vocês, envolvimento. Isso daí vai nos motivando aí, planejando melhor as futuras aulas, porque a gente estava meio receoso de ter participação ou não, mas o número de alunos aí foi satisfatório. Então, muito obrigada a todos. Vamos para a próxima aula. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Infelizmente, né, não vai ser possível o espaço, né, para as perguntas, porque nós já ultrapassamos muito o horário, né? E aí nós vamos ter que dar esse retorno para vocês durante as aulas, né? Você gostaria de falar alguma coisa, Gisele? Eu só quero agradecer a todos a presença, tá? Foi muito bom. E até uma próxima, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada a todos. Um abraço.